lideranças aqui da região para tratar com lideranças, né, do nosso país sobre temas que são relevantes, são importantes no nosso país. Né? Esse não é um evento comum, não é um evento tradicional. Né? Esse é um evento que ele foi concebido por empresários para lideranças empresariais da região. Né? Portanto, eu peço desculpas a eventuais autoridades políticas que possam estar aqui, porque a gente não vai seguir o protocolo de nomeação. Tá bom? Isso posto, né, eu gostaria também de reiterar, né, que eu não sou jornalista, mas eu sou também empresário. Meu nome é, como eu falei, Bruno, né, eu sou empresário de uma empresa aqui na região, na SEC, na Tecduto. Eu sou sócio, eu sou executivo ali. Ao mesmo tempo, eu sou conselheiro aqui na empresa. Né, então eu queria, aqui na SEC, né, eu queria agradecer a gentileza do convite por parte da atual diretoria da SEC e, ao mesmo tempo, em nome da diretoria, em nome do conselho, reiterar as boas-vindas para vocês. Tá? Esse evento é um evento em que ele tem o nome de Grandes Desafios e Ideias para o Brasil. Então a ideia é realmente a gente ter a possibilidade, de uma forma mais fechada, mais exclusiva, né? Então esse não foi um evento em que a gente podia fazer inscrições abertamente, mas aconteceram as pré-inscrições porque aconteceu sim um processo de filtragem para que pudessem estar aqui as pessoas com as quais a gente pudesse interagir e aproveitar da melhor forma essa oportunidade. Né? Isso posto, né, eu queria ler um trecho que a gente separou aqui para falar um pouquinho com vocês. Né? O Brasil produtivo não quer privilégio, quer previsibilidade, gestão e liberdade para trabalhar. Hoje vamos discutir sobre alguns dos principais desafios que o nosso país enfrenta, bem como sobre experiências de gestão que podem inspirar caminhos para geração de emprego e renda, para o desenvolvimento econômico e social na nossa região e no nosso país. Por fim, o evento de hoje representa um momento de grande importância para nós aqui da Associação das Empresas do Vale do Paraíba, a SEC, pois nos proporciona uma oportunidade bastante singular de promover a discussão de um tema extremamente atual e particularmente relevante para o momento atual e para o cenário empresarial nesse momento. Sem mais, eu gostaria agora de chamar ao palco o professor Christian Lobauer. O professor Christian Lobauer é um cientista político, professor e comentarista político brasileiro com forte atuação na análise política nacional, internacional, relações internacionais, mestre e doutor em ciências políticas pela USP e ex-bolsista da Fundação Konrad Adenauer. Eu não sei se eu li certo, Christian. É Adenauer mesmo, né? Christian? Tá chegando aí. Opa! Você me desculpe, Christian. Estou apresentando você aqui sem a sua presença, se me perdoe. Então, Christian. Já foi? Por favor. Você me perdoe. Achei que você ia falar, por isso que eu ia sentar antes. Não me perdoe. Obrigado, Bruno. Então, Christian, eu queria, antes de mais nada, agradecer você pela gentileza em nos atender de maneira tão solícita em relação ao evento. E queria começar contigo com uma pergunta. Eu queria que você desenvolvesse e dividisse conosco. Né? Qual é a sua visão no presente momento do setor produtivo no Brasil? E há razão para a gente manter o otimismo e seguir investindo e empregando no Brasil? Olha, primeiro é um prazer estar com todos aqui mais uma vez. Obrigado, Bruno, pelo espaço, por organizar. Em seu nome eu cumprimento toda a diretoria aqui da entidade, onde eu estive acho que 2 semanas atrás, revendo amigos e empresas, visitando algumas empresas aqui ao redor, para retomar um processo dentro do processo eleitoral, né? Reencontrar pessoas e conversar sobre os temas do Brasil enfim, encontrar vocês. E para mim é uma satisfação em especial estar aqui. A gente está cada vez em outras instituições, visitando muitos lugares, encontrando muitas pessoas.
Mas eu vou dizer por que é tão importante estar aqui, ou mais importante estar aqui. E tem a ver exatamente com a pergunta que você fez. Porque a gente está num ano, pessoal, daqui a 135 dias, a gente tem decisões a tomar que realmente vão decidir o nosso destino. Todo mundo fala que as eleições gerais do ano são sempre a mais importante, mas talvez essa seja mesmo. Principalmente para ambientes como esse aqui, né? Por quê? Porque é muito necessário que haja a alternância de poder. Eu não vou entrar em detalhes no que eu estou querendo dizer, mas é muito claro para todo mundo. É muito importante que haja alternância de poder. Por quê? Porque quem produz, quem está no ambiente da produção, e é esse auditório inteiro que está, quem tem gente trabalhando em empresa que está tentando sobreviver nesse país, esse auditório está repleto de gente assim, e não são todos os auditórios que a gente encontra que estão com gente com esse perfil, já está no limite do limite. Já não aguenta mais. Tá certo? E já está se perguntando se vale a pena. Se não é melhor fechar a casa e alguns até se eu pegar o avião de ida. Não é isso que a gente sente? Esse é um sentimento muito comum que a gente está encontrando aí. Principalmente de quem trabalha, de quem tem empresa, de quem está tentando sobreviver, está tentando produzir, exportar, pagar as contas e ganhar dinheiro. Né? Tá muito difícil, está muito difícil. E uma das causas, entre muitas, é que esse país perdeu a competitividade durante todos esses anos. O processo de desindustrialização é uma realidade. Há 20 anos atrás, o PIB brasileiro era de em torno de 25% na manufatura, hoje em torno de 10%. Então a gente desindustrializou mesmo, é uma realidade. Ah, mas isso faz parte do processo do desenvolvimento econômico, faz parte do processo de aumento dos serviços na economia, ok, mas não era o caso do Brasil. O Brasil construiu uma plataforma produtiva industrial durante 50 anos e nesses últimos 20, eu diria, ele começou a apanhar por questões internas e externas. Externas porque tem um concorrente aí brutal que chama-se China, que não é só para a gente, é para o mundo inteiro, então a gente tem que enfrentar, mas tem uma turma, tem problemas internos que nós criamos para nós mesmos. Né? Nós, como sociedade, a gente criou muito problema. Então a gente tem um manicômio tributário que só piora, ninguém é capaz de dizer que imposto que você tem que pagar e por que e quanto você tem que pagar. Ninguém mais consegue dizer, explicar uma planilha tributária nesse país. A gente tem uma questão trabalhista, não preciso dizer, enquanto nós estamos sentados aqui, estão comentando lá no Congresso, falando de um absurdo, um negócio de 6x1 aí, que eles querem acabar com 6x1. Não é questão nem ideológica, você não sabe fazer conta, não é séria a conversa. É empurrar o pessoal para a informalidade. Estão empurrando a economia brasileira para a informalidade. Né? Então tem a questão tributária, tem a questão de trabalho, tem os nossos problemas de infraestrutura crônicos, que eu não vou entrar em detalhe porque é desnecessário, a gente tem os nossos problemas de burocracia generalizada, certificações, licenças. Quem conhece a questão de licença ambiental, aqui se desespera quando ouve a palavra licença ambiental. Se desespera, ninguém aguenta mais isso. E aí eu vou tentar responder a sua pergunta. Christian, você vem aqui e faz essa exposição inicial, que é um desastre, um desespero. O que você quer deixar alguma esperança para a gente? Eu quero deixar uma esperança. Esse país, ainda assim, esse ano já recebeu 76 bilhões de dólares de investimento, e não é só por causa do juro de 15%, não. Tem uma parte que vem explorar o juro, mas tem uma outra que vem para o processo produtivo, ainda tem. O Brasil está em terceiro ou quarto do mundo recebendo investimento estrangeiro. Porque tem gente que acredita nisso aqui ainda, e são brasileiros, inclusive, que acreditam. O Brasil tem hoje 30 plantas de etanol de milho quase terminadas ou em processo de conclusão, mais 17 em projeto. Alguém deve ter aqui cliente de usinas de etanol de milho, com certeza deve ter alguém aqui que está fornecendo para essas empresas. Nós vamos ter daqui a alguns anos 50 usinas de etanol de milho. Qual o país que tem condição de construir um negócio desse? No globo, muito poucos países têm essa estrutura. Estou te dando agora o início de uma resposta positiva. Esse país está vivo, Bruno, está vivo. Gente que nem vocês, que estão aqui, com empresa, que eu visitei a semana passada lá, uma empresa aqui de vocês, fornece para a Embraer, concorre com o chinês. Se isso existe, a gente tem que prestigiar. É nisso que a gente tem que investir. Então, eu faço parte, pessoal, e vou voltar à sua resposta, eu faço parte de um movimento
longo de construção de um partido político que tem uma visão de Brasil, que chama-se Partido Novo. Nós fundamos há 15 anos atrás, já passamos por vários momentos difíceis e fáceis, a gente elegeu bons deputados, já tem senador da República hoje, e a gente, em 2018, elegeu uma figura que a gente não imaginava que pudesse ganhar a eleição, que virou o governador de Minas Gerais, que é o nosso Romeu Zema. E ele governou Minas Gerais durante quase 8 anos, e lá soltou agora, em março, para ser pré-candidato a presidente da República. 7 anos e meio de administração em Minas Gerais. Com respeito a todos os estados do Brasil, ele não foi administrar Roraima, ele foi administrar Minas Gerais. Quebrada, de joelhos, com dívidas que até hoje são grandes, porque como é que você paga uma dívida dessa com esse juro também? Ele conseguiu colocar Minas de volta no trilho, tá certo? E ele é um representante daquilo que a gente acredita. Ele vai daqui a pouco chegar aí e vai contar a história dele, o que ele faz, o que ele fez, o que ele acredita. Vai dar os números de Minas Gerais, vai dar um pouco o que a gente pensa, que é um brasileiro, como os membros do nosso partido são, que acreditam no Brasil, que conhecem modestamente como funciona a economia brasileira, a complexidade das regiões, a pujança que está embutida e está. É como se fosse como ele diz, um carro com freio de mão puxado. O Brasil é um carro com freio de mão puxado acelerando, né? Aquele cheiro de borracha, porque tem uma bola de aço amarrada na perna, que é a burocracia, que é a corrupção do dia a dia, que é a infraestrutura ineficiente, que é a questão tributária, que é a questão trabalhista, que é a questão previdenciária, que é a questão administrativa e que é a questão política. Se você me perguntar qual é o maior problema brasileiro, o problema brasileiro não é econômico, o problema brasileiro não é social, o problema brasileiro não é ambiental, o problema brasileiro é político, na sua essência é político, e nós temos que resolver esse problema. E a gente só resolve esse problema com eleições, cumprindo as regras eleitorais, com um sistema eleitoral democrático, livre, transparente, que é o que a gente tem, não tem outra alternativa. Temos que colocar gente que nem a gente no comando. Em alguns lugares do Brasil, a gente já foi feito. Eu até transito aí por aí, eu vejo a cidade de São José, se você comparar com outras regiões do Brasil, cidades do estado de São Paulo, é uma boa cidade. Tem um monte de problema? Tem, mas é uma boa cidade. Então, tem caminhos que estão funcionando em muitos lugares do país. A própria Minas conseguiu sair do buraco. Várias cidades brasileiras indo, o pessoal do Mato Grosso lá, fundando cidade nova, está tudo funcionando. Tem hospital, tem escola, tem asfalto, não tem buraco, tem jardim na praça. Então tem coisa funcionando. A gente só ouve coisa ruim, Bruno. Todos os dias a gente ouve coisa ruim. Se você ficar pelo noticiário, às vezes você quer pegar um avião, você quer se suicidar. Mas se você começa a observar outras coisas, você fala, tem um Brasil que está vivo, tem um Brasil que está funcionando, tem gente trabalhando, fazendo coisa inteligente, mas nós temos um problema político para resolver. E ele é profundo, ele é antigo. Nos últimos 24 anos, esse país foi governado 18 anos por essa mesma turma aí. Nós nem sabemos como é que esse pessoal conseguiu voltar. Se você me pergunta, eu vou explicar cientificamente como é que esse pessoal voltou, tenho dificuldade de explicar. Então, mas é a realidade, ninguém pode fugir da realidade. Nós entramos nesse circuito, nessa toada, muito, não sei qual é a palavra, chocante mesmo, deprimente desde 2023, num Lula 3, né, que é um Lula Dilma 3, né? E agora nós estamos vendo o resultado. Nós temos uma crise fiscal gigantesca, independente de quem pegar a presidência da República no que vem, essa bomba fiscal vai explodir, porque não é ideologia, opinião, isso aí é matemática. É só você olhar os números e ver como a coisa está indo, o endividamento crescendo, o pessoal gastando, investindo em bolsa, investindo em gás, investindo não, pegando o nosso dinheiro e transferindo para programas que têm vida curta, para ver se faz o voto. Isso tem que acabar no Brasil. E para a gente fazer com que isso acabe, a gente tem que trocar de comando. Para a gente trocar de comando, a gente tem que procurar o comandante. E para o comandante, a gente trouxe aqui hoje uma dessas pessoas que podem ser uma das opções que a gente tem. Questões sobre o ambiente político aí, a direita, a esquerda, vai rachar a direita e tal, eu vou deixar para o Zema comentar. A minha função aqui era só dizer que eu estou especialmente feliz em estar aqui, porque eu vejo isso daqui, e vou dizer isso para o Zema quando ele chegar, que eu queria que ele ouvisse antes de passar a palavra para ele, que ele está entrando aí, mas eu vou dizer para ele o seguinte, isso daqui para mim, a SECRE,
e a indústria de São José dos Campos é uma pérola brasileira. E eu não estou falando que eu só estou aqui não, pessoal. Tem algumas pérolas pelo Brasil, de gente industrial, de gente que conhece economia, que é capaz de competir com qualquer pessoa no mundo, mas que precisa ter as condições necessárias. Porque, como a gente diz no agronegócio, da porteira para dentro, a gente resolve, mas da porteira para fora, se você não tem o Estado do seu lado para não te atrapalhar, aí não dá. E é o que acontece com vocês também. Da porteira para dentro vocês resolvem, mas da porteira para fora não tem condição. Então, o que eu quero dizer para ele, quando ele entrar, eu vou passar essa frase, que aqui é uma pérola. Aqui a gente tem o tal da indústria raiz, né? Que tem muita indústria nova aí, de tecnologia, gente jovem cuidando de outras coisas, que também é bom, necessário, é o caminho que o mundo está seguindo. Mas a indústria raiz é aquela que já tem uma história de fornecer peça, equipamento, tecnologia para outras indústrias maiores, indústrias como a Embraer, para pegar o exemplo maior, que tem um monte de gente aqui. Isso é uma coisa que só o Brasil tem, todo o hemisfério sul, em boa parte do mundo. E como a gente vai perder uma coisa dessa? Né? Então a gente quer prestigiar justamente esse grupo, essa mentalidade, esse perfil do industrial raiz. Né? E aí agora, é isso que eu queria dizer para vocês. Se o homem não estiver chegando aí, ó, quanto? Consigo ver lá. 1 minuto. Tenho 5. Eu posso falar o tempo que você quiser. Faz uma outra pergunta que eu falo à vontade. Eu fico muito à vontade com vocês, porque eu também transitei muito pela produção. Então eu sei onde estão as dores aqui do pessoal, entendeu? Eu sei onde estão a dor de quem está fazendo as coisas direito, de quem gosta, me permite só uma coisa, de quem gosta do Brasil. Porque a sua pergunta é, vale a pena... Ser otimista, seguir otimista. Olha para o mundo, Bruno. Olha para o mundo, você fala assim, olha como o mundo estava há 10 anos atrás, olha como ele estava há 20 anos atrás, como ele estava há 30 anos atrás. O mundo ficou um lugar mais inseguro. O mundo se transformou num lugar mais incerto. Uma coisa era você ir para os Estados Unidos há 20 anos atrás, outra coisa é ir para os Estados Unidos hoje. Uma coisa é você ir para Portugal e ficar lá lendo o jornal do Brasil e apontando o dedo, outra coisa é você ficar aqui e fazer a sua parte. Como tem amigos nossos que querem ir para Portugal, tu quer ir para Miami, quer ir para não sei para onde, e outra coisa é você ficar aqui e fazer a sua parte. Então, eu acho que mesmo que seja por demérito do mundo, que é um lugar muito mais inseguro, mais confuso e mais complicado do que ele era antes, e também que seja por mérito dos brasileiros, né? Então, acho que essa é uma boa outra razão para a gente valorizar o nosso chão, a nossa terra, a nossa família, a nossa cultura. Eu tenho uma pergunta rápida, mas antes eu queria só dar um recado. Queria pedir a gentileza do proprietário do carro Celta F2C4985, que está bem na entrada aqui do estacionamento atrás, se puder tirar para a gente, por gentileza, que está atrapalhando a entrada. Então, um Celta F2C4985, tá bom? Christian, uma pergunta rápida para um tema altamente complexo. Se a gente tivesse que escolher uma reforma, uma coisa para a gente fazer nessa virada de governo, que eu pessoalmente espero que aconteça, o que seria essa aposta? Eu sou pré-candidato a deputado federal, mas eu vou reproduzir uma coisa que talvez o Zema venha dizer logo depois. A resposta tem duas. Eu vou escolher uma das duas que eu acho importantes. A primeira, pela questão conjuntural, é a gente estabelecer ou retornar os limites de ação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal virou hiperativo, saiu das suas limitações constitucionais. Os juízes que são do Supremo Tribunal Federal são figuras que, na minha modesta visão e de muitos brasileiros, não deveriam estar lá. Então, uma reforma fundamental para o primeiro mês, para você apresentar no Congresso, é o seguinte, vou terminar, juiz de Supremo só com 60 anos ou mais, mandato de 15 anos, ilibado saber, coisas que a gente já teve, por sinal. Não pode ser o ex-advogado do presidente, não pode ser o ex-advogado do sindicato, não pode ser o amigo, o ex-ministro, não pode ser o amigo do amigo do amigo. Não pode isso. Então se estabelece como lei. Se ainda alguém tinha dúvida, não pode. E a segunda coisa que me parece a mais importante para nós aqui é cuidar do juro. Como é que você baixa esse juro absurdo? Né? Além de entrar com um processo de austeridade e de contenção de gastos, você devolvendo a credibilidade da economia, você mostrando para a sociedade, dando um sinal para o mercado de que você vai cortar gastos, vai fazer um pente fino nos programas sociais. Ninguém vai acabar com o programa social.
vai passar um pente fino na roubalheira, depois você vai dar sinais de que o Estado vai reformular algumas políticas que são muito custosas. Quando o mercado perceber, o juro já cai 1/3. Depois mais 100 dias, 6 meses de trabalho, mais algumas ações de austeridade fiscal, já cai para 7. Aí a gente começa a respirar de novo. Eu acho que isso tem que fazer, não precisa ser brilhante, só que esse governo, essa turma aí, não vão fazer isso. Se eles ganharem, nós vamos ter a inflação que a gente teve em 1992. Quem tem mais de 40 anos aí lembra, eu me lembro, o que é a inflação de 100% ao mês. Nem queira saber o que é isso, essa juventude não tem ideia o que é isso. Então, essa turma aí vai explodir com a inflação ano que vem. Se ganharem, nós vamos ter que lidar com os problemas que a gente tem e tabelinha de mudança de preço cotidiana, que a gente já viu isso, ninguém mais quer ver isso na vida. Porque a única maneira de você conter a inflação é baixar o juro e voltar para o desenvolvimento sustentável. Então, acho que é isso que vai ser feito. O nosso futuro presidente vai fazer isso. Um baita desafio. Christian, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e generosidade. Em nome da associação, te agradeço pela Obrigado você. Obrigado, Bruno. Obrigado você. Obrigado. Natural de Araxá, no interior de Minas Gerais, Romeu Zema tem 61 anos, é empresário e ex-governador de Minas, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Iniciou sua trajetória profissional aos 11 anos, ajudando o pai na empresa da família. Em 1991, assumiu o controle das lojas Zema e foi responsável pelo salto que levou a rede varejista de 4 unidades em Minas Gerais para 430 lojas no estado de Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Em 2018, se filiou ao Partido Novo e concorreu ao cargo público pela primeira vez. E foi eleito governador de Minas Gerais ainda em 2018 e reeleito em 2022. Zema implantou uma gestão voltada ao equilíbrio fiscal, eficiência administrativa e desenvolvimento econômico. Durante seu governo, Minas Gerais atraiu bilhões de investimento privado, ampliou a geração de empregos e avançou na desburocratização com programas de liberdade econômica e modernização da máquina pública. Sua gestão também foi marcada por investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, entre outros destaques. Estão também a ampliação das concessões e PPPs, parcerias público-privadas, recuperação de escolas, retomada de obras estratégicas em todo o estado, assim como a criação de mais de 150 mil vagas de ensino técnico profissionalizante em Minas Gerais. Para iniciar, então eu queria chamar agora eu vou chamar de empresário, porque é gente como a gente também, né? E ex-governador, e como eu descobri recentemente, meu veterano na faculdade, na GV, Romeu Zema, para, por favor, subir ao palco. Seja bem-vindo. Tudo bem? Pode passar. Satisfação. Governador, eu queria começar com a mesma pergunta que a gente fez para o Christian, né? Então, a gente queria ouvir de você qual que tem, na sua visão, esse momento. Qual é a sua visão para esse presente momento? Tem razão para a gente manter o otimismo, para a gente continuar investindo, empregando aqui no Brasil? Existe um caminho para a gente avançar em relação a isso? Por favor. Primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito confiante no Brasil e alguns aqui já viram algumas mudanças que eu imaginava serem impossíveis. Hiperinflação. Eu venho do setor varejista. Eu tinha de fazer 3 listas de preços por semana, naquela época em que a inflação chegou a 80% ao mês. Nós resolvemos esse problema da inflação no Brasil. É passado. Ela pode até voltar, mas nada que se compare à hiperinflação, até mesmo com o nosso vizinho aqui, Argentina.
Outro problema que nós tínhamos e que superamos. A minha empresa, aliás, tinha dívida em dólar. Eu ia dormir com uma dívida de 10 e acordava com uma dívida de 20, porque o Brasil passou diversas vezes por maxi desvalorização da moeda. Hoje, nós temos reservas cambiais suficientes que fazem com que a nossa moeda varie, mas não que perca 50% do valor de um dia para o outro, como acontecia. Eu falo que essas são conquistas do Brasil. Agora, o que nós mais precisamos é de um choque fiscal. Esse é fundamental. O meu tripé de governo tem 3 choques. Um deles é esse, acabar com a gastança do Lula. A gastança do Lula provoca uma anomalia na nossa economia sem tamanho. É como um carro andando com freio de mão puxado. Ele anda, mas vai devagar, vai gastando muito, vai esquentando, vai estragando e demora a chegar. Na década de 80, o Brasil representava 4% do PIB mundial. Estamos chegando perto de 2%. Ia continuar do jeito que estamos indo, mais 40 anos vai ser 1%. Porque a nossa economia anda com freio de mão puxado, e anda com freio de mão puxada porque um dos motivos principais é os juros. Todo mundo aqui precisa fazer investimento. Eu fui empresário 30 anos, tem lá uma empresa funcionando, que eu criei com 5.000 empregados, um ramo difícil, o comércio varejista, é praticamente a única sobrevivente de Minas Gerais. Os concorrentes, infelizmente, não existem mais, depois que chegou o advento do e-commerce e etc. A sorte nossa é que nós fomos por um nicho diferente, cidades de 20, 30, 40 mil habitantes, não temos loja em shopping e estamos lá sobrevivendo. Ano que ganha 1%, nós estamos satisfeitos sobre o faturamento, porque a margem é mínima. A maioria está operando no vermelho e sumindo, mas voltando aos juros. A minha empresa tem dívida lá, a de vocês deve ter. Qualquer um aqui que for procurar recurso em banco vai pagar no mínimo 20% ao ano. No mínimo, daí para mais. Estou sempre conversando com o pessoal do mercado financeiro. Quanto que os concorrentes de vocês lá da Ásia, de outros lugares do mundo pagam de juros? 6%? 7%? Deve ser por aí. Como que investe, moderniza, aumenta a competitividade, a produtividade, se de cara já tem uma diferença dessa? Lá eles não têm essa CLT, essa legislação trabalhista nossa também não. Não tem. Lá para construir uma empresa, você não fica aguardando meses, anos, uma licença ambiental. Lá o imposto que você pagou está definido, está quitado. Aqui de vez em quando um tribunal muda o entendimento e nós descobrimos que pagamos a menos. Aí vem automaticamente uma cobrança. Ou descobrimos que pagamos a mais. Aí nós temos de contratar um tributarista a peso de ouro para poder tentar compensar, reaver aquele imposto. Então, todos aqui estão disputando uma maratona com um tênis ou com uma bota que pesa 3 quilos em cada pé. Enquanto os nossos concorrentes aí mundo afora estão com um tênis de 100 gramas, esses mais modernos que tem. Não tem como ganhar. É muito difícil. E nós temos no Brasil, governos que praticamente criminalizam o setor produtivo. Eu tive do outro lado do balcão. Até 9 anos atrás, 10, eu estava lá no setor produtivo. Saí por indignação, porque na recessão de 2015 e 2016, eu tive de enxugar a minha empresa, reduzir o quadro em mais de 2.500 funcionários. Foram os 2 piores anos da minha vida. Você ter de
chegar para alguém que você contratou, treinou, qualificou, gostava e falar, ó, vou ter de dispensar. Caso contrário, a empresa não sobrevive. A venda caiu mais de 30%, a margem pequena, ou eu ajustava ou a empresa como um todo sumia. Tive de ir no psiquiatra, parei de dormir, parei de sentir gosto de todo o alimento, tudo que eu comia era igual um isopor. E aí é que a minha ficha começou a cair, eu comecei a perceber que não adianta estudar muito, e tenho certeza aqui que muitos estudaram, ser um bom profissional, montar um bom negócio, se você está num país que está caminhando para ser uma Venezuela. Esse é o problema do Brasil. Mas eu estou muito confiante que agora, em outubro, nós vamos fazer a mudança. O brasileiro está cansado. E essa taxa de juros alta que está asfixiando aqui todo mundo, que já matou muitas empresas, está tendo também um peso enorme nos orçamentos domésticos das famílias. Eu venho do varejo. 80% dos brasileiros, na hora que vão comprar um celular, na hora que vão comprar uma moto, um carro, qualquer bem de maior valor, fazem isso financiado. Não tem dinheiro para pagar um carro à vista, um celular, e quem paga financiado com essa taxa de juros, o que acontece? A prestação vai lá para cima. E a renda disponível lá para baixo. Por isso que o brasileiro está insatisfeito. Não adianta ficar dando escala 6x1, não adianta ficar dando mais Bolsa Família, mais Vale Gás, mais não sei o que, se ele está cada vez mais apertado, sangrando com essa taxa de juros. Nós vamos ter uma resposta. E ainda mais num clima de grande indignação. O brasileiro apertado e os intocáveis lá de Brasília fazendo contrato para a esposa de 129 milhões de reais. O que 99,9% dos brasileiros ganham durante uma vida toda, um ministro lá conseguiu um contrato para a pessoa. Já tive com gente do Itaú, Unibanco, que são muito maiores, nunca fizeram um contrato dessa magnitude, nem com os maiores escritórios aqui do Brasil. Vem coisas boas pela frente. Nós tivemos um prenúncio 3 semanas atrás. Todo mundo vai lembrar o que aconteceu lá no Senado. É a primeira brisa. Depois vai vir vento e vai vir tempestade. A primeira brisa foi não aprovar um nome lá do presidente para o Supremo. E lá no Supremo nós temos pelo menos 2 árvores podres. Aquelas árvores que ficam em pé, que não tem folha, que está o cupim comendo tudo, e é só questão de ter um vento certo para uma hora ela cair. E vai cair o ano que vem. Em nome de um povo que trabalha. De um povo que não pode todo dia, quando levanta, ficar levando esse tapa na cara. De ver ministros lá utilizando o cargo para enriquecimento pessoal. E nós vamos mudar aqui no Brasil, e eu mostrei em Minas que é possível, essa questão de governo distante do setor produtivo. Lá em Minas Gerais, o meu secretário de Desenvolvimento Econômico trabalhava a 4 mãos, com o secretário de Agricultura também, os dois trabalhavam a 4 mãos com a Federação das Indústrias, a FIENG, equivalente à Fiesp aqui, com a Federação da Agricultura, a FAENG. Nós não fazíamos absolutamente nada sem participação do setor produtivo. Adivinha o que aconteceu lá em Minas nos 7 anos e meio do meu governo? Durante o governo PT, Minas recebeu 26 bilhões de reais de investimentos privados. Na minha gestão, 530 bilhões. Mais de 100 bilhões de dólares. Nós simplificamos a vida, tudo que dependia do Estado,
nós mudamos, ajustamos, agilizamos para o setor produtivo não ficar parado. Lá antes, uma licença ambiental levava 7 anos, 8 anos. Quem é que vai aguardar um tempo desse? Energia elétrica não tinha, porque a companhia nossa de energia, a CEMIG, durante anos foi investir em outros estados e não dentro de Minas Gerais, ficou tudo sucateado. Assim que eu entrei, vendemos todas as subsidiárias da CEMIG, mais de 117, todo o investimento dentro de Minas, para poder ter energia suficiente. E a empresa que é listada em bolsa, a CEMIG, quadruplicou de valor de 2018 para cá. Ela era usada para fazer politicagem, não como um instrumento de desenvolvimento econômico. E voltando ao governo, a Federação das Indústrias, da Agricultura, a Federação do Comércio, eram praticamente secretarias do nosso governo. Tudo feito em comum acordo. Nunca foi lançada uma medida que foi surpresa para alguém lá. E atrás de investimentos vem o quê? Empregos. Durante o governo PT, que foi a maior tragédia que o estado de Minas Gerais viveu, foram destruídos, de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho, aquela estatística que sai regularmente, foram destruídos 204 mil empregos em 4 anos. 204 mil negativo. Na minha gestão, nós criamos 1.030.000 empregos. Ser um governador bem aprovado num estado falido, quebrado, arruinado, não é fácil. E lá foi o setor produtivo que ajudou o meu governo a ser bem avaliado. Nós dinamizamos a economia do estado. Com isso, o que acontece com a arrecadação? Ela aumenta, sem aumentar impostos. Mas o bolo foi crescendo, que é o que o Brasil precisa estar fazendo. E um dado muito, muito importante. Acho que todo mundo aqui conhece um mineiro, é filho de mineiro, é neto de mineiro, não é isso? Com certeza, né? Está aqui pertinho, do lado. Por quê? Porque mineiros sempre saíram de Minas Gerais. Historicamente, mineiro vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para o Centro-Oeste. No meu governo aconteceu, o IBGE apontou algo inédito. O fluxo inverteu. Minas Gerais começou a receber muito mais gente do que mineiro saindo, igual Santa Catarina. Por quê? Porque foram criadas oportunidades lá. Um estado seguro, um estado previsível, 7 anos e meio sem corrupção, sem escândalo, sem esquemas. Um estado que tem 300 mil funcionários públicos, adivinhem quantos parentes o governador levou para trabalhar? 0, nenhum. E olha que tem gente competente na minha família, mas nós temos que separar as coisas no Brasil. Eu fui para ser governador para ser servidor público, para contribuir, igual vocês fazem aqui nessa associação, e não para poder enriquecer. Então nós precisamos mudar esse conceito aqui no Brasil também. Está no setor público, precisa ter essa postura. Agora quem ganha uma eleição, quem passa num concurso público, etc., quer usar o cargo para distribuir favores ou para enriquecimento pessoal. É por isso que esse país está na condição em que está. Então é necessário levar adiante uma mudança cultural, de postura, e dá para fazer. Lá em Minas nós provamos, foi uma experiência realizada, não é mais proposta nem projeto. E olha que eu conduzi isso sem nunca ter sido vereador, sem nunca ter sido prefeito, deputado estadual, federal. Se tivesse, talvez eu até teria tido, vamos dizer, mais facilidade. Mas não sei, às vezes eu penso, ou eu poderia ter sido contaminado também, vocês concordam? Né? Pelos vícios e más práticas que existem no setor público. Então, é duvidoso. Mas o Brasil precisa, nunca teve um empreendedor na presidência.
só teve gente que foi a vida toda recebedora de impostos. Eu sempre fui pagador, igual vocês aqui. Atendi fiscal da Prefeitura, do Estado, da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, do Banco Central, a vida inteira. Só recebendo fiscal. Meu contato com o Estado era esse. Então o Brasil precisa desse choque. E o setor público é um manancial de oportunidades. Em Minas Gerais, eu reduzi mais de 50 mil cargos. Quantas empresas no Brasil têm mais de 50 mil funcionários? Pouquíssimas. Nós reduzimos lá, melhorando a educação, melhorando a saúde, melhorando a segurança pública. Era cabide de emprego em escala industrial. É o estado que tem o menor número de secretarias, 14, menos do que muitas prefeituras. Uma das propostas que eu tenho para o setor público é aumentar a eficiência pelo menos 1% ao ano. Daqui por diante tem tecnologia para isso. Digitalização, inteligência artificial, é o que todo mundo aqui fez a vida inteira. Pega o faturamento aí de uma empresa por funcionário há 20 anos atrás, há 10 e hoje. Com certeza aumentou. No setor público é o contrário. Só vai inchando, inflando, acumulando ineficiência. Por isso que a carga tributária todo ano atinge um novo patamar recorde. E eu quero é que ela comece a cair ao longo do tempo, porque já ultrapassou aquilo que é suportável para todos nós aqui. E eu estou na política por ideal para mostrar que é possível fazer diferente. A política só me dá despesa, mas graças a Deus minha vida está lá resolvida, meus filhos estão criados, a empresa profissionalizada, com balanço auditado, e Deus me deu saúde e disposição. Então eu falo que eu fui abençoado. Para Minas Gerais eu já devolvi a minha parcela, porque eu nunca tinha me envolvido em nada de setor público durante a minha vida. Eu tinha até aversão, considerava a atividade política criminosa, para dizer a verdade. Proibia qualquer candidato de colocar o pé na minha empresa. Em época de eleição, que queriam ir lá conversar com os funcionários. E aí na crise, como eu falei, de 15 e 16, eu percebi que tinha de participar. E fui também porque surgiu o Partido Novo. Partido político, exceto o Novo, que eu posso dizer, é praticamente tudo igual à política que a gente está vendo aí. Distribuição do fundo eleitoral e partidário é a maior concentração de renda que existe no mundo. Os recursos vão para os mais ricos e para os que já estão com cargo, para poder perpetuar no poder. Nós temos um país que é o contrário. País que fala, fundo eleitoral é para aqueles que querem ser eleitos que ainda não têm cargo. A maior parte vai para esses. Então o Brasil tem jeito sim. Nós já mudamos e vamos mudar mais. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Agora eu queria passar a palavra para fazer a primeira pergunta, em nome da Associação das Empresas do Vale do Paraíba, o Eduardo Piloto, que é diretor aqui da casa. Boa tarde, tudo bem? Minha pergunta aqui, bastante gente ligada à indústria, né? Como que o senhor enxerga, né, o investimento hoje chinês em setores como automotivo, linha branca, com grandes investimentos no país, mas no geral com kits que vêm para fazer montagem aqui, com baixa integração ou com participação de empresas brasileiras? Como que o senhor enxerga, o que a gente pode fazer para essa indústria participar disso? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu sou diretor de uma empresa de autopeça, a gente faz peça para concessionário de automóvel. Vamos arredondar, se o Brasil faz uns 2,5 milhões de carros, a gente faz peça para uns 2 milhões de carros, mais ou menos. E
para as plataformas da Volkswagen, alemã, tudo, mas quando você fala em chinês, todo esse pessoal chinês, eles nem procuram a gente para ver se a gente tem competência, se tem preço, porque eles têm cadeias já definidas, então quando vem, já vem com tudo pronto. Então são kits, né? Então, seja de geladeira, seja então, como o senhor enxerga isso? O que a gente pode fazer? Porque a gente tem uma indústria de base aqui de muitos e muitos anos, né? E a gente gostaria de, pelo menos, participar, alguma política que participasse. Nós temos assistido essa invasão de produtos chinesas. Eu vi algumas ondas no setor que eu trabalhava, lá nos anos 80, 90, existiam, né, marcas tradicionais que sumiram. Sony, Philips, Panasonic, que hoje a gente quase não vê. Depois dessas marcas americanas, europeias, japonesas, vieram as coreanas, que ficaram aí no mercado um tempo na área de eletrodoméstico, LG, a Samsung está aí forte ainda com celular. Agora, ultimamente, nós estamos vendo os chineses entrando em todos os mercados, automóveis também, a mesma coisa. E nós sabemos que a escala da indústria na China e os incentivos governamentais que existem lá faz com que essas empresas praticamente fiquem imbatíveis comparadas às outras de qualquer lado do mundo. Então, nós precisamos fazer uma calibragem. Alguém aqui tem as facilidades de uma indústria chinesa? Primeiro, produz produto para 1,5 bilhão de habitantes? Não produz. Tem taxa de juros subsidiada, que muitas vezes existe lá. Tem uma legislação trabalhista que é extremamente simples. Não tem. E eu estou vendo aí a questão da taxa das blusinhas. O pessoal do IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, falou assim, se zerou a taxa das blusinhas, zera para o varejo brasileiro também. Então nós precisamos ver com muito critério essa competição, porque caso contrário, daqui a pouco nós não vamos produzir absolutamente nada aqui no Brasil. Absolutamente nada. Ou vamos ficar com uma produção extremamente marginal, daquilo que o transporte é caríssimo e não dá para trazer. Então é necessário ter uma calibragem justa. Caso contrário, o parque industrial, como em algumas atividades, já sumiu. Hoje, brinquedo. Você não acha mais brinquedo produzido no Brasil, praticamente tudo importado. E nós já tivemos no passado, né, uma indústria automobilística que exportava, que conseguia produzir carros que atendiam o mercado internacional. Isso acabou, praticamente hoje só atende aqui o mercado interno. Eu participei recentemente, ainda como governador, da questão da tarifa do aço, conversei com as principais siderúrgicas brasileiras e elas reclamando dessa invasão de aço chinês também, mais uma vez, e é desigual. Nós podemos até importar alguma coisa, mas nós temos de equalizar essa questão do custo do Brasil com o custo chinês, caso contrário, ninguém aqui é competitivo. Não é. Como eu falei, e tem questão de infraestrutura, e tem uma série de outras questões, não é só a trabalhista, tributária, ambiental, não, são várias outras que nos deixam para trás. Gente qualificada, o sistema educacional nosso é uma tragédia para achar gente boa e capacitada para estar trabalhando, que é um problema que eu nem vou entrar aqui em detalhes. Então, é necessário nós termos aqui algo que, não vou falar que é proteção, porque proteção acho que não é o termo ideal, é uma equalização de condições. Se eu estou com uma bota de 5 quilos no pé e o outro está com um tênis de 100 gramas, nós vamos ter de mensurar a diferença de tempo aí e fazer uma compensação para isso, caso contrário eu nunca vou conseguir chegar naquele tempo ali. É mais ou menos por aí. Baita desafio. Um baita desafio. Governador, a segunda pergunta para o senhor, essa feita
pelo Dr. Gabriel Rosenberg, também diretor da SEC. O senhor enxerga a possibilidade de uma reforma sindical no país, de modo a tornar os sindicatos mais representativos e construtivos para os trabalhadores que representam, facilitando o diálogo, ao invés de uma forma política como operam, a despeito de sua base? Como o senhor enxerga a questão sindical? O que a gente pode melhorar nisso? Eu sou favorável a uma ampla reforma. A CLT nossa, a estrutura sindical, está aí para completar praticamente 100 anos já de existência. Uma coisa totalmente desatualizada, imposta por um governo. O Brasil da década de 30, 40 do século passado é um país muito diferente do atual. E nós estamos mantendo as mesmas leis. É necessário um debate, aperfeiçoamentos. Eu não gosto de nada que é obrigatório, como o sistema S. Todo mundo tem de contribuir. Espera aí, todo mundo pode contribuir desde que haja um retorno para a sociedade. Eu já conversei com muita gente do sistema S. Eles são chantageados para estar fazendo alguns projetos pelos políticos. Muitos, não são poucos. Você vai ter de fazer isso aqui na cidade tal. É contribuição privada para interesse político. E não é dinheiro público, né? Então eu vejo que como vocês aqui fizeram, quando a sociedade se mobiliza, é que os melhores resultados são produzidos. Agora alguém assina aqui, todo mundo tem de contribuir, elege o presidente aí que o dinheiro vai vir por força de lei. Geralmente a estrutura não é boa, muitos interesses, como eu falei aqui, de pessoas querendo enriquecer, distribuir cargos. Vi isso demais como governador. Lá em Minas eu tive uma felicidade muito grande, que foram eleitos bons presidentes para a Federação da Indústria, da Agricultura, do Comércio, porque antes funcionava igualzinho o setor político. Parece que eu falo assim, ou a gente entra num círculo virtuoso, ou então a gente está sempre num círculo vicioso. E lá em Minas nós conseguimos deixar o que é ruim para trás. Então, sou totalmente favorável a uma mudança, uma modernização, e ver boas práticas de outros países. Nós não precisamos ficar reinventando a roda, não, e escutar a sociedade civil para poder fazer o que for melhor. Muito bom. Uma pergunta agora do Renato Esposito Duarte, diretor da empresa Legados Inágio. Governador, para pequenos e médios empresários, especialmente na indústria, quais seriam as 3 medidas concretas do seu governo para reduzir o custo do Brasil, simplificar a carga tributária, facilitar o acesso ao crédito produtivo e dar maior segurança para quem quer contratar, investir e crescer? Eu falei aqui que com um choque fiscal, a taxa de juros no Brasil cai pelo menos pela metade no espaço de 1 ano. Isso já dá uma aliviada muito grande para o setor produtivo. Cair de 20% para 10% o custo do dinheiro, e dá para cair até para menos, se fizer uma reforma administrativa, que é necessária, uma reforma previdenciária e revisão de programas sociais, que hoje estão sujeitos a fraudes e ao mau uso, e privatizações. O meu vai nessas 4 frentes aí. Dá para economizar alguns trilhões de reais nos próximos 20, 30 anos. E eu falo que o sistema tributário precisa também ser aprimorado. Tivemos uma reforma tributária, aliás, ela está, nesse momento em transição. Ela é boa para o setor produtivo na questão de simplificar, mas ficou extremamente onerosa. Tinha de ser uma alíquota bem menor. Mas como eu falei, o que eu quero fazer é colocar que essa eficiência de no mínimo 1% ao ano a mais para o setor público seja repassada para a tributação, de forma que ela venha a cair. E quando fala em MEI, em microempresa, em simples, etc., quem aqui é meio que contador e acompanha, sabe que
nós temos ali uns degraus muito acentuados. Uma empresa cresce, em vez dela pagar um pouco mais de imposto, como acontece com a pessoa física nossa, que é algo bem progressivo, ela dá um salto. O que nós precisamos fazer é algo gradual. A empresa está crescendo, se hoje ela está pagando 8% de imposto sobre o faturamento, ela passar para 8,1, para 8,2, para 8,3, à medida que está crescendo. Hoje ela paga 8, de repente ela passa para 14. Então, é algo que dá para modernizar e acaba com os artifícios. Eu conheço pessoas aonde uma empresa está no nome da mãe, a outra no nome do pai, do filho A, do filho B, do filho C, do sobrinho e por aí vai. E quem acaba perdendo com isso é o próprio Estado, já que as pessoas querem ficar dentro daquele limite. Então, é necessário uma revisão e, mais uma vez, com participação do setor privado. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Daniel Kunzler de Souza Camargo, fundador da empresa Quaqui Tecnologia, que ela também aborda a questão fiscal, mas ela traz uma outra perspectiva. Eu vou ler aqui. Como o Poder Executivo Federal brasileiro poderia reduzir a carga tributária brasileira de forma estrutural e sustentável, considerando que uma parcela significativa da arrecadação já é comprometida com o pagamento de juros da dívida brasileira e as despesas obrigatórias de pessoal? Que parte relevante do orçamento possui vinculações constitucionais e legais, reduzindo a discricionariedade do Executivo. Uma fração expressiva das receitas arrecadadas é compartilhada com estados e municípios, que há limitações institucionais e políticas impostas pelo Congresso Nacional sobre a alocação orçamentária. E, por fim, que todas as medidas devem respeitar integralmente a lei de responsabilidade fiscal, a sustentabilidade da dívida pública e o equilíbrio fiscal de médio e longo prazo. Longa pergunta. Desafio, né? Qual que é a principal despesa do governo federal hoje? Taxa, rolagem da dívida, taxa de juros. A grosso modo, hoje o Brasil tem uma dívida de 10 trilhões de reais, fica fácil de calcular. A uma taxa de 14,5%, o Brasil, a União, paga de juros por ano 1,450 trilhão de reais, com essa Selic atual. Na hora que tiver um governo responsável, que sinaliza que vai gastar muito menos do que o atual, essa taxa cai pela metade. Na hora que essa taxa cai pela metade, nós vamos economizar a metade desse valor. Nós vamos economizar 720 bilhões de reais por ano de cara. 720 bi de reais, 2 bi por dia que a União vai economizar com um governo que fala: eu não estou deixando a dívida crescer. Isso não é ficção, isso aconteceu com o teto de gastos lá em 2017 com o Temer. É só olhar como estava a taxa de juros, o Temer entrou, deu um choque de responsabilidade e a taxa de juros caiu nesse patamar aí. E dá para cair mais se for alguém mais ousado. Falar: eu vou fazer uma reforma profunda. E no setor público, o interessante é o seguinte: é diferente do privado. No privado, faltou caixa, a empresa morre asfixiada. No setor público, nós precisamos reverter a trajetória. Porque o setor público tem a política monetária, tem a política fiscal, etc. Na hora que você reverte a trajetória e o mercado precifica, esse custeio da dívida vai lá para baixo imediatamente e ajuda a melhorar as projeções que já estavam boas, que fizeram a taxa de juros cair. E como eu falei, uma reforma previdenciária, quando teve a de 19, eu queria que tivesse um gatilho. Chegou a constar no texto original. Eu e vários outros governadores fomos lá para falar: vamos aumentar o tempo de contribuição à medida que o IBGE apontar que a expectativa de vida está aumentando. Quer coisa mais natural do que isso? Não foi colocado. Eu quero que numa próxima entre, senão a cada 8 anos, 10 anos, o Brasil fica parando para fazer uma nova reforma previdenciária.
E uma reforma previdenciária bem feita gera muito mais resultado do que aquela que foi feita em 2019. Dá para fazer. Uma reforma administrativa. Na hora que você falar novos entrantes, novos funcionários públicos não vão começar ganhando, como acontece hoje, R$30 mil por mês, em algumas carreiras acontece, você vai economizar bilhões de reais nos próximos 50 anos. O mercado precifica isso. Então, essa questão dos direitos adquiridos, que muita gente fala, você não vai conseguir mudar. Na hora que muda para o futuro, o reflexo já aparece hoje. Outra coisa que é preciso também mudar, a rigidez orçamentária. Foi feita uma lei bem intencionada, há uns 20, 30 anos atrás, de que 25% do orçamento tem de ser necessariamente gasto com educação. Mesmo educação não melhorando. É a mesma coisa que falar para um casal, 25% da renda tem de ser gasto com a educação dos filhos. Só que os filhos cresceram, formaram, e você tem de continuar gastando. Agora você fica inventando curso de artes, curso de culinária para o seu filho de 40 anos fazer. O Brasil envelheceu e a lei dos 25% continua prevalecendo. Tem estados do centro-oeste, onde a população de jovem é muito maior proporcionalmente do que aqui, até os 25% ficam razoáveis. Mas nos estados do sul e do sudeste, que são mais envelhecidos, não faz nenhum sentido. Saúde, a mesma coisa, 12%. Os iluminados de Brasília acham que definir um percentual melhoraria a educação, né? Em vez de alterar como a educação é feita no Brasil, e é uma tragédia, tem aqui um pacto pela mediocridade, ficam só injetando recursos como se isso por si só melhorasse. É como se falasse, não, coloque aquele sujeito na escola mais cara porque ele vai se transformar num Einstein. Né? A lógica foi mais ou menos essa aí. E nós sabemos que não é. Mas tem muitas oportunidades de, em todas as áreas, como eu falei, de estar revendo questões orçamentárias. A quantidade de cargos, a quantidade de órgãos desnecessários. O norte de Minas pertence à região da Sudene, ao semiárido. Eu convivi de perto lá com o tal do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e com a Codevasf, né? Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, antro de corrupção e de desvio de verbas públicas, bilhões por ano. Vi lá claramente como funciona, governo federal. E eu falo que na hora que tiver um presidente que chegue com estatura moral e ética, as coisas começam a mudar. Eu fui governador, como eu disse, 7 anos e meio. Nunca recebi uma proposta indecorosa. Ninguém nunca chegou e falou, Zema, ó, eu tenho aqui um negócio bom para você. Direciona essa concorrência assim, assado, que não sei que você vai ganhar tanto. Nunca. Eu moro em Belo Horizonte há 9 anos, a mesma cidade do banqueiro bandido. Adivinhe quantas vezes eu encontrei com ele? Nenhuma, morando na mesma cidade. E ele encontrou com gente do Brasil inteiro. Acho que ele não bateu na minha porta, que ele sabia que nada de errado ali ia prosperar. Então, essa figura do líder, vocês sabem, tem um impacto muito grande. Governador, a gente recebeu 165 perguntas. Então a gente ficar aqui até amanhã. Então. Mas a gente vai mandar para o senhor individualmente, depois o senhor, com a assessoria, pode endereçar da forma como o senhor julgar mais adequado. A gente está meio pressionado com o tempo, a gente tem mais 5 minutos para as colocações finais do senhor, mas eu queria perguntar para o senhor uma última coisa nesses 5 minutos. Que políticas públicas o senhor enxerga para regiões industriais, como essa aqui em específico no país, que a gente possa promover de fato o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, de modo a endereçar a logística, de modo a endereçar os nós que afetam o investimento na atividade industrial?
O que nós precisamos no Brasil é de um ambiente menos hostil ao setor produtivo, né? Uma taxa de juros menor ajuda, uma reforma sindical ajuda. Eu quero uma alternativa CLT. Todo mundo aqui, na hora que vai casar, pode escolher como casar. Se é regime parcial de bens, total, faz um contrato. Agora, se você vai trabalhar, você é obrigado a engolir a CLT. Não tem outra alternativa. Por que não pode continuar a CLT e ter um contrato por hora, como tem todos os países aí desenvolvidos que deram certo? E o mercado escolhe. O patrão e o funcionário escolhem. Não, eu quero CLT. Não, eu quero por hora, porque eu vou vir aqui só segunda e quinta-feira. Hoje fica todo mundo fazendo bico informalmente, não paga contribuição, não conta tempo de aposentadoria, um convite à informalidade, etc. Então é preciso acordar para o Brasil real, escutar o setor produtivo, o que ele precisa, as dificuldades que tem e resolver. E isso não é difícil. E um dos grandes problemas que eu não toquei aqui, que precisa ser atacado no Brasil, que é outro custo do Brasil e um dos mais elevados, é segurança pública. Quanto se gasta de segurança pública nesse país é uma coisa absurda. E ninguém consegue calcular direito. Mas aqui, a grosso modo, eu vi inclusive hoje que saiu o dado, 45 mil homicídios por ano. Mata-se mais aqui do que as guerras somadas aqui no Brasil. E nós normalizamos isso. Mais de 1 milhão de homens foram perdidos aqui nos últimos 20, 30 anos. E em idade produtiva, 15, 20, 25, 30 anos, que é a grande maioria. Uma tragédia humana, famílias traumatizadas, uma sobrecarga enorme no sistema de saúde. 10% ou mais de quem vai no sistema de saúde é esfaqueado, é baleado. Ônus para o sistema previdenciário, gente que fica tratando, fazendo fisioterapia 6 meses, 1 ano, e gente que perde a vida e que é a viúva, os filhos que vão estar recebendo pensão. Então isso tem um custo para a sociedade gigantesco. E quem está pagando isso? Nós que estamos pagando. Então é necessário ir resolvendo segurança pública, dívida pública com menos gastança, privatizar. Estatais, eu vi lá em Minas Gerais, só serve para fazer politicagem. Nem vou contar os casos que eu vi lá, que nós não temos tempo aqui. E com esse ambiente, com um Estado mais leve, o setor produtivo sabe fazer. Vocês sabem fabricar peças de automóveis, não sei mais o que aqui. O setor produtivo não pode ficar calçando essa bota de chumbo que eu falei. É só falar, a bota de chumbo agora pesa 100 gramas só, e não mais 2, 3 quilos, o que todo mundo aqui tem. Aí nós vamos ter condição de competir com quem está lá fora. Não é preciso ser gênio, ninguém aqui precisa ter taxa de juros subsidiada, como já teve no passado, basta nós termos uma taxa de juros civilizada aqui no Brasil. Todo mundo aqui pegar dinheiro, igual um americano, um europeu pega, pagando 6% ao ano. Todo mundo vai conseguir viabilizar seus investimentos, ter uma taxa interna de retorno, não ter de ficar gastando com segurança. O funcionário foi assaltado, foi baleado, foi morto, não sei o que, você perdeu horas de trabalho e por aí vai. Não ter de ficar gastando com o exército na área tributária, como a minha empresa lá gasta, tem lá umas 20 pessoas só na área fiscal e tributária para estar acompanhando. Na hora que for igual lá fora, vai ter 1 ou 2 e dá conta. Então é ir nessa linha aí, energia mais barata, sem essa quantidade de tarifa, de contribuições que foram colocadas. A indústria de alumínio acabou no Brasil praticamente, devido ao custo da energia elétrica crescente. Então é mudar o ambiente, e a coisa acontece que o empresariado brasileiro sabe fazer. Muito obrigado, eu queria reforçar o que eu comecei com o Christian no começo, que agradecer a gentileza de tão prontamente atender o convite nosso para essa conversa, né? Queria reforçar também, Christian, que a gente vai dividir as 165 perguntas também contigo também para
a gente poder responder posteriormente. E queria pedir a gentileza, né, vou chamar agora aqui ao palco o Wagner, o Gabriel e o Eduardo para entregar um livro dos 30 anos da nossa história. Que se somou para realmente. Por favor. Fazer uma. Por favor. Muito obrigado. De parabéns aí pela associação. Leitura. Ótimo. Qual câmera a gente olha primeiro? Sim. Aqui, olha lá. Mais uma. Qual agora? Aqui. Então aqui. Aí, pronto. Tudo bem. Gente, agora eu só queria, governador, aqui abrir a possibilidade aqui de tirar, quem quiser tirar alguma foto. A gente também vai manter o café lá embaixo, então o evento não encerra agora, né? A gente tem Obrigado à plateia por ter vindo, ter disposto do tempo de vocês. Nós estamos praticamente rigorosamente no horário. Isso é um evento privado, ou seja, é assim que tem que funcionar, rápido, né? Agradecer a vocês. Governador, obrigado por o senhor ter vindo. O senhor contou uma história de uma empresa, do seu secretário que é aberto às empresas para recebê-las. Tem uma empresa, eu não vou citar o nome, mas tem uma empresa aqui que 2 diretores delas estão aqui, e uma oportunidade eles mandaram, 5 horas da tarde, um e-mail para o governo de Minas, que eles queriam de instalação em Extrema. Na manhã seguinte, o e-mail estava respondido e hoje essa empresa tem 200 funcionários no seu estado, porque realmente foi muito rápido a resposta. Nós todos aqui somos todos voluntários, Eduardo, voluntário, Gabriel, voluntário, Bruno, eu também. Nós não temos ajuda de custo nenhum, não temos benefício nenhum. Nosso trabalho realmente aqui é ajudar o nosso país, assim como muitos que estão aqui. Eu não vou citar os nomes porque eu poderia ser injusto. Muitas lideranças que estão aqui, que acordam toda manhã, trabalham até a noite em benefício do nosso país. Então, obrigado por o senhor ter vindo. O prazer foi nosso. Muito obrigado. Então, fica à vontade para tirar foto. Governador, mais uma vez, obrigado, tá?